Reunião de urgência com os generais foi convocada para a tarde desta quinta-feira. O relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas e os protestos populares em frente aos quartéis estiveram na pauta. Até agora, nenhuma informação sobre o encontro foi revelada. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez comentários sobre o relatório das urnas apresentado pelos militares. Vamos conferir. Ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. O Lula também falou sobre as manifestações em frente aos quartéis. Lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua pedindo. Ele não sabe nem o que pede, mas estão pedindo. Eu, se pudesse dizer para essas pessoas, voltem para casa. Democracia é isso, um ganha, o outro perde. Um ri, o outro chora. É assim em qualquer esporte, é assim em qualquer política. Quantas vezes eu chorei porque perdi? Quantas vezes cheguei em casa achando que tudo tinha acabado para mim? E hoje eu descubro que uma derrota é apenas um incentivo para eu me preparar melhor para outra disputa eleitoral. Marco Antônio Costa, no momento que nós estamos vivendo, como o senhor avalia a fala do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Bem, primeiro, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan que nos assiste nesse horário. Olha, esse discurso do Lula, tanto de ontem à noite quanto de hoje de manhã, mostra o nível de hipocrisia da esquerda brasileira, desse pensamento progressista, que é refletido exatamente por essa mistureba. E a mistureba hipócrita envolve o quê? Esse papo de mais amor, por favor, né, que é ridículo, que parece slogan de artista decadente, e aquele negócio de esconder nas entrelinhas, mas que fica muito claro para quem presta atenção no discurso, que ele tem interesse de perseguir, segundo ele, os empresários que financiam as manifestações, que o PT e o Lula chamam de criminosas. Segundo ele, a censura promovida pelo judiciário deve ser aplaudida. E, segundo ele, né, tudo que aconteceu na manifestação de questionar a transparência e a lisura do processo eleitoral não pode ser feito. Então, é muito simples. Você percebe que ele quer calar qualquer pessoa que se manifesta contra ele. Ele defende a opressão do aparato burocrático estatal em cima de qualquer pessoa que queira se expressar livremente, se manifestar nas ruas. E ele faz tudo isso, né, sob o aplauso dessa esquerda decadente que está sendo restabelecida, né, retirada do cemitério, retirada do túmulo do século XX, com esse discurso em prol da democracia petista. Então, a democracia petista, pelo que eu entendi, é a democracia mais odiosa que existe na face da Terra. É a democracia que aplaude quem cala, que não quer ouvir vozes dissonantes, que não aceita a liberdade de expressão, que não aceita os direitos e garantias individuais. É uma vergonha. Fora essas maluquices que o Lula falou, ele conseguiu também deixar o mercado maluco no dia de hoje. Porque ele sinalizou como as pessoas em volta dele e ele estão perdidos nesse processo de transição. Eles estão pedindo um cheque sem fundo de mais de 200 bilhões de reais. Ele não consegue falar quem vai coordenar a pasta da economia. Já quis criar mais 13 pastas e mostrou exatamente para as pessoas que ele vai fazer tudo isso daí. E se você questionar, ele vai aplaudir a censura. E não só eles, toda a equipe que está em volta dele. César, a sua avaliação da fala do Lula nesse momento das manifestações?
Veja, gente, eu venho insistindo com vocês que o que está em jogo aqui é extremamente sério. É curioso o Marco falar de liberdade de expressão quando ele quer pautar o TP da emissora. Quando ele diz que o que está sendo lido pelo âncora do programa está equivocado, não serve, não pode, está errado. Essas foram as tuas palavras. Você se articula para falar de liberdade de expressão. Veja que curioso. Bom, o que você está fomentando aqui, porque você está numa posição absolutamente confortável, você está no estúdio, bem vestido, teu mocassinzinho, o teu terno, o lencinho no terno, entende? Você sai daqui, você vai jantar no Figueira Rubaiá, enfim, você está fomentando algo, você está assinando um cheque, Marco Antônio, que não é da tua conta que o valor sai. Você não foi para a porta de quartel utilizar banheiro químico e passar a noite dormindo em barraca para pedir golpe. Sabe o que você faz? Você passa cera no cabelo, vem pro estúdio, fomenta um golpe de Estado e não tem que arcar com consequência de absolutamente nada. A tua vida, se estoura um golpe de Estado nesse país, vai continuar a mesma coisa. Você vem de uma família abastada, você pode pegar um voo e ir para a Europa e ir para os Estados Unidos. Se estourar um regime... Não é engraçado isso. Cara, César... Espera um pouquinho, você falou 4 minutos, eu não te interrompi uma única vez. Eu não te interrompi uma única vez. Depois você se põe na situação de vítima que está sendo interrompido e não consegue se articular. Só ataque pessoal. Você falou 4 minutos, eu não abri a boca, Marco. Veja, não é um ataque pessoal, é uma materialidade factual que você está fomentando um processo que não estoura nas suas costas. E você está numa posição absolutamente confortável, porque, de muitas maneiras, a situação te favorece. Você é amigo da família Bolsonaro, cara. Você é amigo do Eduardo Bolsonaro. Então, de muitas maneiras, você está defendendo os teus interesses próprios. Eu sei que as pessoas que me assistem nesse momento, a ampla maioria discorda da minha visão política, tá? Eu sei disso. Agora, tomem muito cuidado com o que vocês vão fomentar, porque a maioria também não está na situação do Marco Antônio. Vocês vão se colocar numa situação absurdamente complicada se estourar efetivamente um golpe de Estado. Não sou eu que estou dizendo, Marco. Infelizmente, antes de você nascer, você deve ter nascido ali em 87, 88. Antes de você nascer, houve um golpe militar, que é o que você está fomentando no Brasil. Entre 64 e 85, a gente viveu sobre um estado de exceção no qual foram caçadas direitos políticos, liberdades civis, uma série de coisas que é o que você está fomentando aí quando você pede que a soberania do voto popular seja ignorada, com esse tipo de falácia, entende? Com esse tipo de delírio ultradireitista de que a urna não é legítima. Ora, meu caro, você teve OAB, você teve OEA, Organização dos Estados Americanos, você teve toda a comunidade internacional, entende? Certificando o resultado do pleito eleitoral. Eu não vi você questionar a eleição do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Eu não vejo os bolsonaristas questionarem a eleição do Nicolas em Minas Gerais. Ou seja, só o que está errado na urna foi a eleição do Lula, que não te interessa nessa medida. Então veja o tipo de coisa que essa gente está estimulando no Brasil e se estourar efetivamente um processo de golpista contra a soberania do voto popular, as consequências são impensáveis. Você não vai ter mais esse tipo de debate, ou de discordar, ou de... A coisa pode evoluir, Marco Antônio, é isso que eu quero te deixar bem registrado aqui, aconteça o que for, para uma violência generalizada nas ruas. Eu estou te falando de atentados, de assassinatos, de coisas que são muito parecidas com o que a gente viu na década de 60. Marco Antônio. Você não tem noção do que é isso, cara. César, eu ouvi você falar aqui. Primeiro, sim, acho infantil da sua parte começar fazendo ataques pessoais. Você não conhece minha vida. Não são ataques pessoais. Você não conhece a minha vida, você não sabe de onde eu vim, você não conhece os meus amigos, os lugares que eu frequento. Ok, Marco. E esse ar presunçoso, eu não acho que é profícuo, eu não acho que é interessante, inclusive, para a audiência. Eu acho que a gente tem que se ater à pauta quando a gente vai analisar o tema que foi proposto. Você quer determinar o TP, você quer determinar o formato do programa, você quer determinar tudo, cara. É típico desse autoritarismo. Eu ouvi você falar, vamos respeitar o tempo. Fica bem à vontade. E com relação à sua introdução, então, que é completamente irrelevante para o programa, agora se atendo, é você que está dizendo. Se atendo à questão que faz parte do assunto que nós estamos debatendo, eu nunca falei em golpe, eu nunca falei nem no artigo 142, nem intervenção federal, eu nem citei, eu nem fiz a diferenciação entre o 142... O que você está defendendo efetivamente? Só para eu entender, o que você está defendendo? Então, de novo, quando a gente fala do relatório das Forças Armadas,
e levar a sério um questionamento que foi feito por um grupo técnico das Forças Armadas, é isso que tem que ser levado a sério. Qual o objetivo final disso? O ponto aqui é, sim, nós podemos questionar, nós temos não só o interesse em prol da democracia. Quem realmente defende a democracia quer um sistema onde você possa apurar, aferir o resultado. Você está questionando final. A eleição do Tarcísio de Freitas? Sim, eu posso questionar todas as eleições. Todo mundo que foi eleito. Eu acho que deve ser questionado tudo, porque para mim o que importa é o seguinte: eu quero uma eleição que eu consiga auditar posteriormente, né, com alguma redundância. Eu voto impresso de redundância. Então, sim, o voto auditável remete à impressão que nem acontece de maneira tranquila, serena, no mundo inteiro. O único lugar com a urna exclusivamente eletrônica é Butão e Bangladesh. Eu já falei isso. E você vai para a Alemanha, por exemplo, lá é voto impresso. Qual o teu raciocínio por trás disso? Você vai nos Estados Unidos, a votação toda ela é feita ou por correio, você pode inclusive fazer por correio, né? Você tem todo um formulário que você preenche e envia, ou você faz a votação eletrônica que imprime esse formulário gigante, você confere, aprova e ele é depositado numa urna lacrada. Então, eu não tenho problema algum em questionar o sistema. E se vocês estivessem questionando o sistema e ele fosse fechado, de novo, a integridade da minha razão aqui está nesse sentido. Eu aplaudiria, eu falaria, poxa, de fato, não dá para fazer recontagem de votos no nosso sistema, ele é fechado. E quando você cita essas entidades que não têm qualquer legitimidade ou qualquer credibilidade ou competência para analisar a eleição, pode ser qualquer entidade estrangeira, pode ser a OAB. Imagina, a OAB não se manifestou com uma porta. Você é advogado, você diz que a OAB não tem nenhuma legitimidade. O Conselho Federal da OAB tinha que se ater com temas relacionados a direitos e garantias individuais. Enquanto jurista, o Conselho Federal você diz da OAB, que a OAB... Só para concluir, já te passo a palavra. Você está monopolizando o tempo. O Conselho Federal da OAB deveria se ater a temas de relevância jurídica, onde eles têm a competência para opinar, como, por exemplo, a censura de conservadores, a perseguição de conservadores, a censura à Jovem Pan. Esses são temas adstritos à competência da OAB. Quando você trata de um nível técnico desse, a OAB não tem equipe técnica para fazer essa análise. Então, Marco, o parecer emitido pela OAB tem caráter eminentemente político e, portanto, não tem relevância. Este é o ponto. Veja, tudo o que é dissonante para ti é censura. Absolutamente tudo. É por isso que você quer pautar o teleprompter da emissora e você reage de uma maneira bastante complicada quando isso não é feito, interrompendo o próprio William, dizendo que não, isso aí é assim não. Qualquer coisa que te seja antagônica, você não sabe dar com antagonismo. Por quê? Nenhum ultradireitista sabe. Entende? O que está em jogo aqui é que fundamentalmente criou-se uma mágoa em virtude de uma derrota. Vocês não aceitam a derrota que se promoveu nas urnas e você está disposto a literalmente tacar fogo na República por causa disso. É óbvio que você está disposto a fazer isso, como eu te disse quando você disse que eu estava fazendo ataques de ordem pessoal, e não é o caso. Eu só estou pontuando tudo isso porque você não está na linha de frente. Porque você não vai, a tua vida, se estourar um golpe de Estado no Brasil, não vai mudar, Marco. Você pega um voo, vai embora e acabou. Você não vai ter que arcar com a consequência.